da expressão gênica em eucariotos, né? Tipo, predomina um controle positivo, você tem que fazer grandes ações sobre as histonas, modificar o histone code, né? E porque as caudas acetiladas, por exemplo, elas não são só para soltar o DNA, elas estão lá para ancorar, inclusive, co-ancorar as proteínas regulatórias, né? As proteínas regulatórias de transcrição eucarioto não gruda só no DNA, ela gruda na cauda de histona acetilada também, né? Foi uma grande novidade para vocês. Então, hoje nós vamos ver aqui. Eu já estou compartilhando uma tela laranja, não estou com vocês? Está aí, né? Muito bem. Expressão gênica em procariotos. Primeiro está em vermelho a expressão gênica, porque expressão gênica no eucarioto, eu nem falei dela inteira. Você tem que transcrever, né? Ativar a RNA polimerase, transcrever. Depois você tem que fazer um processamento do intron, isso aqui é Brand. Um processamento do intron, colocar umas coisas nele que a gente vai explicar depois. Ele vai para o citoplasma, ele produz a proteína, e tem algumas proteínas, como, por exemplo, a proteína do coronavírus, que fica lá na espícula, que ela precisa ser mordidinha por uma protease nossa, para ela expor aquele domínio ligante e encontrar o seu receptor e entrar dentro das nossas células por um mecanismo que a cloroquina não inibe. E aí, a, essas proteólises limitadas, né? Ou então fosforilação depois da proteína, tudo isso daí é que vai levar à expressão do fenótipo, né? Então, quando você fala expressão gênica, é a expressão do fenótipo como um todo. No eucarioto é toda uma história para a proteína conseguir fazer a função dela. Já nos procariotos é meio assim, transcreveu, fez a proteína, funcionou, saca? Não tem. Você pode até achar que expressão gênica em procarioto é sinônimo de transcrição, tá? Em eucarioto, não, mas em procarioto é. Bom, primeiro que a RNA polimerase, vocês viram que quando ela vai no cinema, tem dia que ela senta atrás, tem dia que ela senta na frente, né? A RNA polimerase 2 de eucarioto. A RNA polimerase de procarioto, ela fica ligada a DNA, sim, né? E ela fica varrendo, policiando, igual a guarda noturno do bairro, né? Fica andando pelo DNA. Só que ela pode ser direcionada ao quebrante para alguns promotores, né? Ela pode ser direcionada para alguns lugares que a gente chama de promotor, que é o que vai promover a transcrição, né? É a região onde no eucarioto a gente falou do Tata Box, aqui também tem um Tata Box, e ela pode ser direcionada pelos promotores, por uma subunidadezinha que se encaixa nela, que faz ela gostar de promotor, né? Em vez de ficar passeando pelo DNA. Como vocês imaginam, a ausência da repressão efetuada pela cromatina, então o DNA está praticamente exposto para ser transcrito, pedindo para ser transcrito, logo vai prevalecer controles negativos, tipo, esse gene não transcreve agora não, porque não precisa, tá? Predomina o controle negativo, como a placa de contramão de São Paulo, que eu não sei se vou repetir o slide hoje, mas mostrei já. E isso é uma coisa que eu estava até falando hoje lá. A transcrição e tradução simultâneas é pergunta de prova em qualquer lugar, né? Transcrição e tradução simultâneas é para dedéu, faltou escrever aqui, para dedéu, simultâneas para dedéu. A RNA polimerase mal começou a produzir o RNA, já tem um ribossomo produzindo proteína ali, entendeu? Ela não acabou ainda de produzir o RNA, entendeu? Ela está ali no primeiro terço do RNA, né? Ainda vai produzir mais 2/3 dele, né? Traduzindo a partir do DNA, e já tem 3 ribossomos produzindo proteína, né? Colado lá, entendeu? Como é simultâneo, devia ter colocado transcrição e tradução simultâneas para dedéu, é muito simultâneo. E a transcrição é policistrônica, cara.
Policistrônica, só se tivesse tido aula com a tia Mônica de genética, os geneticistas mais fundamentalistas, assim, e tal, porque cistron é uma definição genética, né? O que é um cistron, né? É uma unidade de transcrição. Transcrição policistrônica, cara, é que um RNA ele pode transcrever, digamos, 3 genes, né? O RNA vai, né, e produz uma região que vai dar uma proteína. Ele continua, produz uma região que vai dar a segunda proteína, continua, vai dar a terceira, continua, vai dar a quarta, continua, vai dar a quinta, entendeu? Então, um RNA assim, ó, em fileirão, ele pode gerar 5 proteínas. Na verdade, pode gerar até 16, né, 20 proteínas, mas esses são mais raros. A maioria gera 2, depois 3, depois 4. Quanto maior o número de genes no hiperon, menos frequente, né? Vai caindo assim. Mas, enfim, o Operon é a unidade que tem, que é capaz de produzir 5 proteínas com RNA só. Essa definição foi boa, hein? Bom, o RNA procariótico ele não sofre processamento. Então, quando a gente fala que transcreveu, expressou, é mais ou menos isso, né? Ele está prontinho, inclusive já está traduzindo. Então, ela tem um papel primordial na regulação. Você pode ter uma mudança de 1000 vezes até, né, ou na produção de um RNA, né? Ele está produzindo um tantinho, pode produzir até 1000 vezes mais. Mas a transcrição ela tem um papel primordial na regulação, né? Enquanto que no eucarioto, você precisa tirar os introns, precisa mandar para o citoplasma, precisa produzir a proteína, precisa cortar um pedacinho com uma protease que corta só um pedacinho, precisa fosforilar, precisa passar pelo retículo endoplasmático para ir para o Golgi para poder ser glicosilada, entendeu? Para aí ela fazer a função dela. Então é isso que a gente quer dizer. Expressão é o fenótipo, né? E no procarioto, não. Transcreveu, papum, a proteína está pronta, já está funcionando. Ó, a famosa figura. Eu não sei se isso aí é do Strayer, do Decel, mas o que eu falei é assim, ó. O RNA está sendo produzido aqui, né, copiando esse DNA, e a RNA polimerase ainda está andando, já tem 3 ribossomos produzindo proteína. Esse aqui, ele veio da ponta, né, a proteína está maior, aqui está menor, e esse está começando agora, está menorzinho, né? Eles começam por aqui e vão. E aqui no eucarioto, você tem o transcrito, o processamento dele, tirada das coisas peças que a gente chama de introns, um transporte pelo poro, e aí ele vai produzir proteína no citoplasma, tá? Só que existe síntese proteica no núcleo, mas toma cuidado, porque isso não está no Strayer, eu acho que está no Decel. Esses caras aqui, que eu sou muito fã, eles marcaram o RNA que estava sendo feito no núcleo com bromo, e aí dá essa visão de bolinhas maiores aqui. E biotina ligada na síntese de proteínas com a bolinha pequenininha, aqui assim, mostrando que nos lugares do núcleo onde você fabrica o RNA, você também dá uma fabricada numa proteína. Olha que louco. Claro, você vai vender maionese, você tem que testar, né? Deve ter um cara que prova maionese, vê se não for com dor de barriga, para poder liberar. Não é bem assim, né? Mas você faz testes microbiológicos, alimentos, tudo que você faz, você dá uma testadinha. E parece que tem ribossomos no núcleo produzindo proteína sim, tá? É uns 3% da tradução total, mas tem. Isso aqui é muito novo, tem gente que não acredita direito. Acho que todo mundo acredita, vai. E existem testes assim que elas fazem para poder liberar o RNA. Se o RNA ficou bom, aí sim ele é exportado. Eu vou voltar nesse assunto, mas só para falar assim que essa figura aqui não está totalmente certa. Tem o ribossomo aqui que dá uma testadinha para ver se ele está bom para depois exportar. Legal, né? Bom, é claro que quando você tem uma cromatina, o DNA está muito empacotado, né? Eu falei para vocês que
esse empacotamento, se as estonas estiverem acetiladas e soltas assim, a RNA polimerase consegue igual descer de ônibus, né? Ônibus cheio. Dá licença, a pessoa passa para cá e você passa para lá, entendeu? Simultâneo. E aí, quer dizer, não sei o protocolo de vocês para descer de um ônibus cheio, mas eu vou assim, né? Eu passo para lá e a pessoa passa para cá. Então, esse aqui dá, mas esse aqui não, né? Esse aqui, que é o fio da cromatina mesmo, a fibra de 30 nanômetros, não dá. Você tem que retirar as estonas aqui ou fosforilação, ou até. Meu Deus, como chama? Ubiquitinilação, que é uma marcação para destruir elas, né? Se eu biquitinila elas, elas são destruídas. Guarda esse nome, biquitina. É uma marcação que você põe numa proteína para ser destruída, saca? Aí você degrada as H1, ela fica assim, ó, né? Ah, por que estou falando nisso? Porque o controle aqui tem que ser extremamente positivo. Eu tenho que falar assim, eu quero esse gene aqui, né? Os outros são tudo escondidos. As RNA polimerases são similares, né? A RNA polimerase eucariótica é uma subunidade só, oi. E a procariótica, ela tem duas alfa, duas beta, mas uma é beta e outra é betalinha, são meio diferentes. E mais importante é a contribuição dessa sigma aqui, esse fator sigma, chamado assim, para que ela seja uma holoenzima, tá? Para ela ser uma holoenzima, quer dizer, enzima completa, funcional, etc. e tal, ela precisa de um cofator sigma para ela funcionar. Mas só compare, né? Meio parecidas, nem tanto, mas meio parecidas. São uma das coisas muito curiosas, né? Porque bactéria, eucarioto, como que isso aqui é parente disso, é muito louco, né? Mas a estrutura é muito parecida, mas são várias subunidades na procariótica que eu queria falar. Este é o fator sigma, metade da aula de hoje é ele, tá? Metade, 70% é o sigma 70. Essa subunidadezinha aqui, quando ela encaixa naquele grandão lá, essa hélice aqui é importante para Dedel. Ela vai reconhecer onde é que a RNA polimerase vai encaixar. E aqui estão uns exemplos, né? Aqui é o Tata Box, a -10 do start, né? Isso significa que esse Tata Box aqui, ele vai atrair essa hélice aqui, papá, ela se ajeita aqui e ela vai começar a produzir a partir desse cara aqui, que é o mais um. Mais um é a base que vai dar o primeiro nucleotídeo do RNA, né? Ribonucleotídeo. Depois vai para lá, vai continuar. Beleza, o databox é ligado por isso aqui. Aqui está uma sequência -35, que também não é mais importante, ninguém fala mais dela, eu também não vou falar. Mas -10 é o databox, mas você não vai encontrar não. Você vai encontrar isso aqui ou isso aqui. Perceba que tem um consenso, né? Os mais usados é mas eles não são exatamente iguais. Mas tem uma coisa muito legal que está escrito aqui. Quanto mais parecido com isso, mais forte vai ser o promotor, mais ele vai atrair esse cara, que vai atrair a RNA polimerase, mais ele vai fazer RNA, 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 enquanto que os outros, que são mais diferentes, eles podem fazer RNA. Vamos fazer mais um agora? Não, pera um pouco. Vamos fazer mais um, tá? Entendeu? Então, assim, o promotor forte, ele faz um RNA a cada 2 segundos, né? É assim, ó, Mississippi 1, Mississippi 2, RNA. Mississippi 1, Mississippi 2, outro RNA. Isso é um promotor forte fabricando os RNAs ali, tá bom? O promotor fraco tem promotor que faz um RNA a cada 10 minutos. O ciclo dura 20, né? Então faz 2 RNAs na vida de uma bactéria, tá? Então você vê a variação, tudo dependendo de quanto que esse cara atrai o fator sigma. Os mais fortes se parecem com um consenso acima. O fator sigma diminui a afinidade genérica por DNA, que eu falei que ela ficava patrulhando lá, e aumenta pelo promotor. Então, vai localizar ela aqui, vai transcrever. 70% da aula já foi esse fator sigma aqui. Agora, eu quero saber o seguinte:
Esse cara aqui transcreve os genes da bactéria. Ela está linda, maravilhosa lá, se dividindo numa temperatura ótima, com nutrientes do seu caldo de cultura, né? E aí ela enche o Erlenmeyer de bactérias, acaba com os nutrientes e entra em estado estacionário. Tem que mudar a expressão gênica? Tem. Ou então, ela é retirado o nitrogênio dela, ela tem que mudar o metabolismo dela. Tem que mudar a expressão gênica? Tem. Ou então, aumenta a temperatura, tem um choque térmico. Ela precisa produzir umas proteínas que protegem as outras, evitando que elas desmontem. Precisa mudar a expressão gênica? Precisa. Como faz? Ah! A grande parte da regulação da expressão gênica em bactérias é alteração de fator sigma. Então, o fator sigma é aquele que eu mostrei, o 70. Opa, o sigma 70 é aquele que eu mostrei. Ele vai produzir a transcrição normal da bactéria, né? Papum, papum, papum. Quando você chega em condições diferentes, como de heat shock, o 70 some e aparece o 32, tá? O 32 vai levar a RNA polimerase para outros genes, que seriam genes de resposta a choque térmico. E esse aí, ó, tá vendo como é diferente? Aí tudo parou, aconteceu, de repente está faltando nitrogênio. Aí os outros somem e aparece o sigma 54. E aí o sigma 54 leva elas para esses promotores que estão em verdinho, entendeu? Olha que legal, sigma diferente, genes diferentes que são regulados, não é? Vocês aprenderam como que a bactéria vive, ela vive assim. Tem o sigma 28 para genes de mobilidade e quimiotaxia, sigma 54 para os genes de fase estacionária, né, que é sem nitrogênio, tal, tarará. Agora, só não vale me perguntar, se fosse uma aula presencial, Miguel, como que muda de sigma 70 para 32? Quem que faz o 32 aparecer, né? Quem está no promotor do 32? Quem está no promotor do 54? Como que isso acontece? Na verdade, galerinha, é muito complicado. Não dá para explicar assim fácil, não dá nem para entender muito fácil, mas na verdade tem um sistema de proteínas que funciona como Pac-Man. Uma come a outra, que come a outra, que come a outra. Elas ficam ali, se comendo. De repente, uma delas consegue sentir o choque térmico e para de comer a outra, entendeu? E aí acaba sobrepujando o sigma 32, tá? Foi só para dar um exemplo, sem explicar direito, porque é complexo, mas eu assisti um seminário de um cara lá, ele contou direitinho como é que é. É basicamente isso que eu falei, né? É uma proteína comendo a outra e esse sistema sente coisas, e aí, quando ele para, uma delas para de comer a outra, né, acaba indo prevalecendo essas daí e tal. Professor, Fala. eu não entendi muito bem o que que é o fator sigma. Ele vai ser parte da proteína? A gente chama de cofator sigma, ele que transforma ela numa holoenzima, numa enzima completinha. Eu não consigo achar ele aqui, na verdade, mas deve estar aqui no meio, em algum lugar aqui assim, aqui em cima, porque a enzima é isso aqui tudo, tem várias subunidades aqui, né? Duas alfa, uma betalinha, e quando ele se encaixa aqui, ele consegue levar as outras todas para algum lugar, entendeu? É ele que leva, né? O resto é sempre igual, né? Então, se esse fator sigma for o 70, vai levar para os genes housekeeping, os genes que mantêm a casa, que fala, né? Housekeeping, que mantém a casa. Quando acaba o nitrogênio, prevalece o sigma 54 e leva para outros genes. Mas é uma subunidadezinha piquititica que tem esta cara aqui, né? Pequenininha mesmo, e tem essa alfa-hélice que gruda no carinha. Quer dizer, esse cara aqui é para grudar no Tata Box, né? Porque esse é o sigma 70. Eu não tenho estrutura do 32, do 54, mas eles reconhecem essa sequência aqui ou essa aqui, entendeu? Deu certo agora? Entendi, fez sentido, obrigado. Ele que leva as outras que trabalham, mas ele que dirige. É o chefão. É o quatro com patrão. Tem quatro subunidades e ele vai lá. Remy, Remy. Muito bem, agora prestem atenção, isso é figura do Strayer. Eu não sei se trocaram, se corrigiram. Vou até fazer uma pesquisa na próxima aula, eu conto. Mas olha que coisa interessante, a transcrição
em procariotos, ela ocorre no sentido 5' para 2', né? Olha aqui, ó, realmente o primeiro nucleotídeo ele vai ficar com os 3 fosfatos penduradinhos, tá? Ele entra aqui. Ele é quase sempre um A. Aqui o cara falou, pode ser o G, mas é quase sempre um A, o primeiro nucleotídeo da transcrição. E aqui, na posição 1', 2', 3', é que tem que estar ligado o fosfato. Olha o desenhista do Strayer, meu amigo. Ele ligou o fosfato no 2'. Então, a síntese é de 5' para 2', segundo o desenhista, meu caro desenhista burro. É para ligar esse cara aqui, ó. Tá? 1', 2', 3', 4', 5'. O fosfato 5' fica ligado no 3', OH, e não no 2', desenhista burro. Mas, assim, a transcrição, como vocês sabem, ela se inicia sem nucleotídeo prévio. A RNA polimerase, ela é a única corajosa de começar alguma coisa. A DNA polimerase só se tiver um primer, né? Um erro a cada 10 a 4, 10 a 5 nucleotídeos. Um erro a cada 10 mil, né? 10 a 4, não, calma, 100 mil, né? Entre 10 mil e 100 mil. Até que tá bom, né? Um erro a cada 10 mil. Imagina se um namorado errasse com você só uma vez a cada 10 mil vezes. Tá bom demais. Muito bem. Rifampicina, não vou falar rifampicina, não. Vou falar de como que a transcrição acaba no procariota. Tem 2 jeitos, atenção, dois jeitos da transcrição acabar. Vou falar primeiro do grampo. Ó, saca só. Essa RNA polimerase aqui parece mãozinha, né? E o DNA passa aqui para ela ir fazendo o RNA, tá? Beleza? Ela está meio de ladinho, passando aqui no DNA e produzindo um RNA. Ela está de boa lá. Ela percebe que se tiver algum problema, que alguma fita encaixar nela aqui, ela vai cair para trás lá, entendeu? Agora você presta atenção nesse grampo aqui. Esse grampo é uma das maneiras que os procariotos têm para terminar o gene, né? Onde termina o gene. É um sinal de terminação no formato de um grampo ou um loop no RNA mensageiro, tá? Então, assim, você está transcrevendo aqui, faz de conta que aqui. Você está transcrevendo aqui assim, a RNA polimerase é essa. Ela está transcrevendo aqui assim, indo para lá, né? Aqui seria uma mão, né? Na verdade, não esse negócio. E aí, o RNA que está sendo feito, ele forma um grampo aqui, e esse grampo engastalha na RNA polimerase e ela cai para fora, entendeu? Ela para por causa de um grampo. Atenção, esse grampo não é no DNA, é no próprio produto, né? No RNA, tá aqui, tem um grampinho, tem essa sequência. Isso aqui está no final de, sei lá, metade dos RNAs, termina desse jeito aqui. Tem um outro jeito de terminar que é muito interessantinho, né? Ela está transcrevendo aqui e logo que ela começa a produzir o RNA, essa proteína chamada Rho, ela encaixa aqui no RNA e vai seguindo. Ela gira assim, né? Ela faz... vai seguindo o RNA polimerase. A RNA polimerase fala assim, meu Deus, uma Rho, e ela vai. E a Rho vai atrás. E a RNA polimerase vai produzindo mais RNA para cá, vem. Só que existem algumas regiões do DNA que naturalmente tem umas respirações e formam uns grampinhos mesmo, ou atrasa a RNA polimerase. Então ela está indo assim, tem uma lombada aqui assim, né? E continua. Nisso a Rô estava vindo, quase que ela pegou. Não pegou na primeira lombada. Mas na segunda lombada, que a RNA polimerase dá uma atrasada, a Rô vai... E como ela encosta por trás, ela cai para trás, entendeu? E ela termina. Então, os sítios de terminação induzidos por Rho, eles não são fixos, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser ali, entendeu? Tem umas 3 chances para Rho pegar a RNA polimerase, né? Ela tem esse nome porque foi descoberta por aquela cantora Rosana, né? Que canta aquela música, como uma deusa, você me mantém. Eu conto essa música sempre
Porque eu faço uma estatística. Eu pergunto para a turma se vocês conhecem a cantora Rosana. E aí? Alguém Nunca ouvi conhece? falar. Nunca ouviu falar. Olha só, estava esperando essa resposta. Por causa de que a turma da biologia, que eu dou aula, há muitos anos eu faço essa brincadeira. E aí, uma turma conhece e a outra turma não conhece. Às vezes é duas, né? Aí depois todo mundo conhece, aí depois todo mundo não conhece de novo. Olha que coisa linda, vou fazer uma enquete. Quem conhece a Rosana, escreve no chat aí, eu conheço. Bom, acho que já falei dessa história que aqui tem um controle positivo, né? Que você pode andar em frente na Amazonas ou virar à direita no Antônio Carlos, porque a placa está fazendo um controle positivo. É a mesma coisa que falar que no eucarioto você tem que fazer um grande esforço para tirar esse gene daqui de dentro e para transcrever. Já no procariota, o controle é negativo, igual a placa de contramão, né? Você pode andar na Ipiranga, mas ninguém te fala que você pode. Ninguém te falou o contrário, você vai. Você pode virar à direita na São João, não dá para ver aqui, mas não tem placa nenhuma lá, pode. Mas você não pode entrar à esquerda na São João aqui, porque tem uma placa de sentido obrigatório, que é o nome no livrinho, mas em São Paulo é chamado vulgarmente de placa de contramão, né? Porque o sentido é para cá, então você não pode ir para cá. Podia ser proibido entrar para cá, mas não é. Diz que o sentido dessa rua é para cá, então não se meta a besta de entrar aqui, né? Então, esse controle é negativo e adaptado para um genoma que está todo exposto, né? Então, nós vamos descobrir que as bactérias, elas têm esse, além do promotor, né, que vai ter o Tata-Box, na frente do Tata-Box tem uma coisa chamada operador, que é um lugar onde um elefante fica sentado, entendeu? Tem uma proteína que fala assim, não, esse gene tu não vai transcrever, entendeu? Nós vamos conhecer os operadores e os elefantes aqui. Então, lá vou eu falar do Perolac. Vocês tiveram Perolac, não, no Genéticas? Vocês tiveram uma genética, vocês ouviram ele. Eu vou repetir tudo, mas vocês já ouviram Perolac? Sim. Eles têm três genes, né? Tem uma enzima aqui, uma enzima aqui, uma enzima aqui, por isso que é um operon. E ele tem dois sítios aqui, um promotor e operador. Deixa eu clicar aqui para ver o que vai acontecer. O primeiro gene é da beta-galactosidase, tá? Mais conhecido na genética como LAC-Z. LAC-Z, ou beta-galactosidase, é uma enzima que só vai ser produzida quando tiver lactose, porque ela pega a famosa lactose, né? E ela degrada a lactose. Não sei se vocês lembram, né? A lactose é um disacarídeo de galactose mais glicose, e que as duas são muito iguaizinhas, a menos que na posição 4 aqui, 1, 2, 3, 4, na galactose para cima, na glicose para baixo. Beleza, então estou falando para que serve a beta-galactosidase, ela só tem que funcionar quando tem esse cara aqui, né? Ela vai tirar o elefante de cima do operador, tá bom? A lactose. Mas no laboratório, quando você quer tirar o elefante de cima do operador, você não dá lactose, porque a lactose vai ser comida e vai acabar. Você dá uma droga química chamada IPTG, né? O elefante sai e aí a beta-galactosidase começa a comer as coisas aqui. E na biologia molecular, em vez de dar lactose, a gente dá IPTG para fazer de conta que é uma lactose para ela sair. E para a beta-galactose comer, a gente dá esse composto muito legal chamado X-gal, né? É a galactose com esse composto chamado X, né? É legal esse nome, X-gal, né? E aí a beta-galactosidase ela cliva isso aqui e o X ele dimeriza assim, ó, e todo composto que tem esse monte de dupla fica passando uma dupla para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e gera cor, que é a cor azul, né? Então a gente usa isso daqui na biologia molecular, depois eu explico por quê, para detectar se houve clonagem ou não e tal.
Beleza, mas o que eu queria mostrar mesmo é que eu estou mostrando a visão de cima, né? O DNA está como se está olhando um cano, né? Pelo buraco do cano. O DNA está aqui, e aqui você tem um dímero, né? Que está ligando nele. Como que eu vou falar isso aqui? Isso aqui é como se fosse um alicate, né? O cara vem aqui assim, gruda assim, vem aqui que gruda assim, como um alicate de unha, um alicate de cortar fio, né? Você aperta aqui assim, pã, e ele aperta aqui, pã, né? E fica presinho aqui o cara. Esse aqui representa o nosso elefante, tá? A região do operon LAC que está essa aqui, esse aqui é o repressor LAC ligado, mostra aqui melhor. Não precisa, você já entendeu que ele fica ligado lá. O que vocês precisam entender é que quando tem lactose, eu sou obrigado, porque eu sou da bioquímica, tá? Eu não posso falar que a lactose tira ele de lá. A lactose, um pouquinho dela se transforma em alolactose, tá? E a alolactose vai ligar aqui, e aquele alicate que era roxo, ele se movimenta, que é o laranja. Cara, na bioquímica a gente adora isso aqui, sabe? Parece que está desfocado, mas é que a proteína roxa, ela mudou de lugar e ficou no lugar que a gente está mostrando pela laranja, tá? Então, vocês estão vendo que tem uma alteração conformacional por causa de alguma coisa que ligou aqui. No laboratório IPTG, que é essa droga aqui que a gente põe para o elefante soltar, é uma química que a gente usa. No mundo real seria a lactose, mas não é, é uma alolactose. Eu sou obrigado, sou bioquímico, tem que contar a verdade. Ela se transforma em alolactose e aí ela gruda aqui e aí esse cara sai. No que ele sai, vocês já entenderam o resto, né? Imagino. A RNA polimerase, com o fator sigma dela, consegue andar e consegue produzir as 3 enzimas do operon LAC, que é o outro slide, né? Promotor, RNA polimerase está aqui, ó, prontinha para transcrever. Tem aquele cara grudado aqui, tá? Quando a lactose vira alolactose e tira ele daqui, pá, pronto, transcreveu. No que transcreveu, a beta-galactosidase degrada a lactose e tal. É um lindo controle, mostrou como a gente conseguia controlar a expressão gênica, é um clássico, né? Acho que aqui tem assim, o GNI, ele produz o inibidor, ele gruda daquele jeito que eu falei, que parece um alicate, né? Pã, né? E aí, quando chega a lactose, né, ela tira aquele cara daqui, né, e por mais que você esteja produzindo o repressor, ele fica desligado, né, o indutor tira ele de lá. Eu não gostei desse desenho, desenhista, eu teria colocado ele aqui e o indutor tirando, mas o indutor mantém ele fora, né? Na bioquímica, as duas histórias estão certas, né? O indutor mantém ele fora. E aí a gente produz um RNA, o qual produz 3 proteínas, por isso é um operon. Beleza. Agora, senhoras e senhores, como essa aqui não é aula de genética, é uma aula de bioquímica, eu queria contar uma coisa. A molécula de baixo peso molecular, essa aqui, nesse exemplo, tira o elefante, tá? Nesse exemplo que eu vou falar, ela põe o elefante. Pode isso, Miguel? Pode. Tudo na biologia que pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, entendeu? O negócio te faz viver, te mata, né? Sei lá. Então, eu vou contar a história de um puro correpressor. Correpressor é um cara que vai ajudar, é uma proteininhazinha parecidíssima com essa aqui, tá? Só que em vez de alguma coisa tirar ela de lá, alguma coisa vai fazer ela grudar, tá? Quem seria, meu Deus do céu, as purinas? Então, esse puro correpressor, pelo contrário, ele reprime a transcrição. Pá. O peron-LAC só tem na Escherichia coli e tem um só na célula. O purcorrepressor tem mais de 20 sítios espalhados no genoma, que são esses rosinhas, tá? Controlando biossíntese de purinas, né? Várias enzimas da biossíntese de purina. Aqui está o sítio onde o repressor se liga.
genes ligados à biossíntese de purina. E quem que faz ele reprimir esses 20 lugares todos? É o purcorrepressor, aquela proteininhazinha lá, que ela liga no DNA quando uma pequena molécula, que pode ser a guanina ou a hipoxantina, existem. Então, você está fazendo purinas, né? Beleza. Encheu a célula de hipoxantina, que é o precursor. A hipoxantina é transformada em guanina ou adenina, tá? Tem muita guanina, muita hipoxantina. Elas grudam nessa pequena molécula e elas falam assim: meu, vamos dar um tempo, vamos parar de produzir, meu. A gente já está cheio de hipoxantina, adenina e guanina. Então, pode chamar de controle de feedback, né? Vocês entenderem. Controle por feedback. Mas o que eu queria falar não era isso. O que eu queria falar é que esse cara, com a lactose, sai. O cara que eu não desenhei, com a guanina e hipoxantina, gruda, entendeu? Então, você pode ter correpressores ou um indutor que sai, né? Então, um indutor que liga no repressor e ele sai. Então, a pequena molécula pode fazer sair, a pequena molécula pode fazer ligar. Muito bom. Eu estaria mentindo se não falasse para vocês que tem controle positivo em bactérias também, e esse cara aí também funciona no Operon Aqui, tá? Tem essas moléculas parecendo dois pêssegozinhos, né? Que elas se encaixam aqui só quando o MP cíclico está alto. Eu não sei se vocês vão lembrar da bioquímica, a MP cíclico é sinal de fome, tá? No metabolismo, quando está faltando comida, o MP cíclico é sintetizado, ele é um sinalizador. Olha, ele gruda aqui e esse encaixe faz a RNA polimerase transcrever melhor, tá? São 50 vezes de estimulação por esse processo. É um controle positivo, que eu não posso dizer que não tenha, tá? Beleza. Agora nós temos o operon triptofano e eu olho para o meu relógio. Hoje é terça-feira, né? A noite acaba comigo mesmo. Eu vou tentar fazer o operon triptofano. O operon triptofano, como eu falei, é o operon. São 5 enzimas que convertem o corismato a triptofano. Vocês tiveram operon triptofano na genética? Às vezes tiveram, mas não lembra. Tiveram? Esse não. Não, né? Mesmo se tivesse tido, não ia lembrar, mas ele é louco, ele é lindo. São 5 enzimas, tá? E o controle, isso aqui eu não quero saber. Funciona assim. O ribossomo, como eu falei, ele já vai traduzindo a proteína à medida que a RNA polimerase, que está aqui. Expliquei a mão errada. A mão é para cá, né? O punho vai assim, né? Com a mão para trás, assim que ela vai. A RNA polimerase, a mãozinha vai, né? Pá, e o ribossomo vai. Pá. E aí, eu quero que vocês vejam que o ribossomo está livre, está andando, lindo, leve, solto, e ele está meio que puxando o RNA que está sendo produzido. Quando ele está fazendo isso, esse pedaço rosa já vai entrando dentro dele, olha como ele está faminto em cima desse pedaço rosa. Como esse pedaço rosa foi puxado, forma-se uma alça piquitetica, chama azulzinha, assim, né? E essa alça azulzinha aqui, assim, ela engastalha na RNA polimerase e ela cai para lá e para, tá? Moral, se o ribossomo tiver aqui, a alça azul faz a RNA polimerase cair, tá? Isso é um controle negativo, tá? Por que o ribossomo está aqui? Porque esse sistema, ele, antes de fazer as 5 proteínas que são aqui, ó, o desenhista não desenhou, mas as 5 enzimas que produzem triptofano a partir de corismato estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não mostrou, não. Elas estão para cá. Antes delas, tem uma proteína teste, tá? Que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aminoácidos, né? Sendo que 2 deles são o quê? Triptofano, W-triptofano. Vocês têm que criar vergonha e estudar isso aí. W-triptofano, tá? Então, é uma proteínazinha aqui assim, a proteína líder, né? A proteína guia, que se o ribossomo tem triptofano, ele faz essa proteína, ele vai ali e fala assim, peraí, RNA polimerase, eu tô sabendo que tem triptofano, para isso aí, entendeu? Tem triptofano, RNA polimerase, sai fora, né? E como é que ela fala isso para ele, né?
RNA polimerase não fala, gente, tá? É só na aula que a gente faz de conta que ela fala, mas ela não fala, tá? Não vai dizer, professor, ensinou que a RNA polimerase fala, meu Deus, que loucura. Não, ela faz de conta, mas não fala. O que ela faz é assim, ela se comunica desse jeito, ela puxando a alça rosa, a alça azul se forma, e essa alça azul é do mal. Essa aqui que devia ser vermelha, né? Mas é azul, é do mal, o serense, sei lá. Mas o que acontece se a proteína líder falar assim, ô, ribossomo, não vai rolar, meu amigo. Eu consigo fabricar um pedaço, mas na hora de pôr o triptofano aqui, é aqui que coloca. Vocês vão estudar na aula de síntese proteica, o aminoácido novo sempre aqui. Esse aqui é o velho, né? O começo da proteína já vai saindo aqui assim, enquanto você vai fabricando ela aqui dentro, obviamente. Aí o ribossomo sente assim, ó, meu, tem triptofano não. Ele fica parado. No que ele fica parado, a RNA polimerase vai indo e essa alça rosa percebe que ela se forma já fora, entendeu? E quando ela se forma fora, ela impede que a azul se forme. Então, a RNA polimerase fala assim: que lindo azul, você não vai me ferrar hoje? Aí ela vai, ó, vai, produz a enzima 1, 2, 3, 4, 5, as enzimas amadurecem e produzem triptofano. E quando a célula se enche de triptofano, o ribossomo fala assim: ah, tem triptofano? Vou aí te pegar. Entendeu? É basicamente isso, entendeu? Gostaram? Acharam maravilhoso? Vocês não viram metade da história ainda. Vocês gostaram dessa historinha? De como que o peron triptofano é regulado pela disponibilidade de triptofano? Acharam uma maravilha da evolução? Um mecanismo lindo, né? O que vocês acharam? Cri, cri, cri. Se vocês acharam esse mecanismo complexo, né, que existe nos seres vivos, que é de aplaudir, né, aplaudir, assim, olha que coisa interessante. Esse mecanismo não existe só no operon triptofano. Tem um operon cuja proteína líder é essa daqui, ó. Olha quanta treonina, é o operon treonina. Ele tem uma proteínazinha lá que é sensível à treonina. Faz a mesma coisa que o perontriptofano. E olha esse cara aqui, a primeira proteínazinha de um outro operon, cheio de fenilalanina aqui, ó, tá? É o operon fenilalanina. Ele tem uma proteína líder também assim. E olha esse daqui, cheio de histidina. É a proteína líder do operon histidina. Eu não sei como isso aconteceu. Eu tinha um aluno que estava pesquisando a história evolutiva disso aqui. Mas eu vou te contar que é muito louco, né? Aquele sistema, né, ele tem uma alça, tem a proteína líder e é para triptofano. Aí apareceu uma cópia desse sistema também para o perontreonina, depois para fenilalanina, depois para histidina, cara. É uma coisa que eu não tenho explicação, mas eu acho maravilhosa que é a existência desses operons. Eu não falei o nome, né? Cadê meu nome? Atenuação. Atenuação, tá? Esse controle se chama de atenuação, eu não sei quem deu o nome, mas chama atenuação, e é o controle que a gente vê no operon triptofano, e não só no triptofano, cara, a evolução construiu o mesmo mecanismo, um sistema igualzinho em outros lugares do genoma. Eu vou ter uma palestra sexta-feira que eu convido vocês, vou colocar o link aqui depois, mando para vocês um cartazinho, que é uma palestra sobre a origem da vida. Vai ser em inglês, mas é bom para vocês treinarem, né? Ela vai ser num Zoom para até 500 pessoas, então vocês podem chamar quem vocês quiserem. Vai falar sobre a origem da vida, né? O repertório do código genético. Vai ser muito doido, vai ter umas discussões legais lá. É um seminário da área de bioinformática, mas é aplicado também à genética molecular, biologia molecular, né, e tal. Vou mandar para vocês, se vocês quiserem pintar lá, tá? Por favor. Sexta-feira, 2 da tarde, tá? Cabe todo mundo no Zoom ali, vocês podem assistir, tá? Esses seminários internacionais, com esse negócio de fazer pelo Zoom, né? A gente tem convidado muitos pesquisadores chocantes, né?
Eu vou mandar o site para vocês, mas se vocês quiserem, é só colocar no Google a palavra Braswebinars. Não achamos um nome melhor. Escreve assim no Google, Braswebinars. E lá tem os links para assistir. Escrever certo? Braswebinars, tá? Todos convidados, então. E eu parar a minha gravação aqui por hoje.